Olá, seja bem-vindo a uma madruga. Hoje nós vamos falar de rotina. Colocar rotina no bebê está super famoso hoje. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum lugar. Pelo menos de mim você já ouviu, porque eu falo isso o tempo inteiro. Eu vou falar de novo hoje sobre o livro A Encantadora de Bebês, da Tracy Hogg. Ela dispõe alguns capítulos do livro dela sobre essa rotina de bebês, se eu não me engano são 3 ou 4 capítulos, e ela explica bem direitinho cada palavrinha do Easy. Se eu fosse falar dele todinho nesse vídeo, ia ficar assim muito extenso, então eu vou quebrar nos pedacinhos. E para que a gente precisa de rotina? Mesmo os bebês precisam de uma rotina estruturada, aliás, principalmente os bebês, porque nós, quando fazemos nossa rotina, nós sabemos que, beleza, hoje eu vou atrasar 1 hora o almoço, mas eu vou almoçar. Imagine agora que você viajou para um hotel 5 estrelas. E eles te dão tudo, eles te dão comida, eles arrumam sua cama, te colocam para dormir, trocam sua roupa, uma delícia. E aí você almoça meio-dia. Você come meio-dia, delícia. Aí chega 1 hora da tarde, chega comida de novo. Você fala, nem vou comer tanto, não tô com fome. Daqui a pouquinho vem comida de novo, né? E aí só vem 10 horas da noite. Você fica, gente, por que só foram colocar comida 10 horas da noite? E aí você se sente sujo, quer tomar um banho agora. Só que você não sabe que horas que vão ligar o chuveiro, porque eles precisam ligar o chuveiro pra você. Você vai começando a ficar impaciente e ansioso, porque você não sabe a hora que vai sair cada coisa que você deseja, né? Agora, se todo dia de manhã você recebe um livrinho com o horário de cada coisa que vai acontecer e você sabe exatamente o horário delas porque sempre é igual, você fica bem mais relaxada. E é assim que os bebês se sentem, né? Tem uma grande diferença entre respeitar o bebê e deixar que ele assuma o comando. Ele é só uma criança, ele não sabe o que é melhor para ele. E se a gente deixa ele assumir o comando, ele fica completamente confuso, porque na verdade ele não sabe o que fazer. E às vezes a gente acaba caindo em dois opostos. O oposto que deixa o bebê chorando o dia inteiro porque ele não está dentro do seu cronograma, não é hora de comer agora, não é hora de brincar agora, não é hora de se trocar agora. Então ele chora bastante. E o outro oposto que não chora nunca, que a mãe faz todas as necessidades do filho. Quando os pais tentam colocar o bebê dentro de um cronograma pré-estabelecido, sem que ele leve em consideração o tipo de bebê que você tem, um bebê mais calmo, um bebê mais agitado, acaba tendo pais frustrados, porque eles nunca entendem porque de tanto choro. Porque o bebê não devia comer só de 3 em 3 horas. Por que ele está chorando com 2 horas e 5 minutos? E o bebê também se sente perdido, porque ele não é atendido no momento das necessidades dele. Os pais não aprendem a interpretar os choros do bebê e ficam confusos e furiosos se o bebê não obedece. Quando a família tenta seguir o ritmo do bebê, a casa fica um caos, porque é tudo imprevisível, os pais não aprendem a interpretar os choros do bebê, porque ao menor choro já começam a tentar resolver. Coloca a chupeta na boca, coloca peito na boca, ai meu Deus do céu, é fralda, troca a fralda. Sem nem ao menos prestar atenção no que o bebê está tentando dizer para você. Já a rotina Easy é previsível, os pais estabelecem o cronograma e o bebê sabe o que esperar. Os pais aprendem a entender os choros e conseguem planejar sua vida. Tem coisa pior do que você planejar fazer 5 coisas no dia e não conseguir fazer nenhuma? Os seres humanos são criaturas de hábitos, né? Como é que você se sente quando alguém interrompe seus rituais? E se alguém te disser agora que você só pode tomar banho antes da academia? Que se você só pode escovar os dentes antes de tomar suco de laranja? Quando o bebê é colocado numa rotina, ele se sente mais seguro, porque ele consegue prever o que vai chegar na frente. E os pais conseguem planejar a sua vida. E assim os irmãozinhos e os cachorrinhos não ficam deixados de lado. Quando você não consegue tirar aquele tempinho pra você, como é que você se sente? Estressada e frustrada, né? Acaba descontando nos filhos, no marido. Esse negócio de Easy salva casamento, viu? O importante da sua rotina é que você comece da forma que você vai fazer pra sempre. Ou pelo menos assim, até o bebê mudar de fase e tal. Mas uma forma que você prefira fazer. Porque não adianta você colocar uma rotina que funciona na casa do vizinho, tem que funcionar pra sua casa. O pessoal me pergunta muito quando é que eu comecei a colocar a rotina Easy. Se eu coloquei desde a maternidade, se pode colocar desde a maternidade. Bom, a resposta é, eu deveria ter colocado desde a maternidade, mas eu não fiz isso. Eu cheguei em casa, o Dante dormia muito, daí eu pensei, gente, ganhei na loteria. A criança dorme o dia inteiro, tô super feliz. Então tá, passou 1 dia, 2 dias, passaram-se 15 dias e o Dante dormia, mamava mais ou menos bem, né? Eu tinha que acordar ele, tirar a roupinha pra mamar, mas eu não tinha muito horário do que fazer. Como ele dormia muito, ele só chorava a cada 3 horas. Então eu falei, nossa, perfeito, meu filho é perfeito a cada 3 horas. Ele chora e o amamento tá tudo certo. Ele não chorava por mais nenhum motivo, só por fome. E aí que chegou o 16º dia. Ele chorou, 8 da manhã,
Fui lá, amamentei. Aí ele chorou 9 horas, eu amamentei. Aí ele chorou 9h40, eu amamentei também. E assim, de hora em hora, eu comecei a amamentar. O Dan estava passando pelo primeiro pico de crescimento dele, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nisso. E eu, beleza, continuei amamentando. Aí passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Quando o Dan tinha 25 dias, eu estava exausta, extremamente estressada. Sinceramente, eu estava arrependida da maternidade. Eu fiquei assim, gente, como é que alguém pode viver assim? Ele passava o dia grudado no peito. Era de manhã, era de tarde e de noite. Mesmo à noite ele acordava de hora em hora para mamar. E de dia era 40 minutos, 1 hora no máximo. Só que não era fome. Ele levava 1 minuto e dormia. Aí eu esperava rotar 10 minutos, 15. Nessa época eu tinha morrido de medo, deixava 15 minutos. Aí 15 minutos, até que eu colocasse no berço e tal, me tomava assim 20, 25 minutos. Só que o que acontecia é que dali 15 minutos ele chorava de novo. E eu entendia que era o quê? Fome. Criança chorando é fome. Eu tinha brigado com o Rafael, tinha reclamado da vida, tinha chorado, me descabelado. Até que eu me lembrei da rotina Easy. Aí eu falei, gente, esse negócio é pra mim. Lembrando que eu não tenho nada contra quem faz uma livre demanda desse jeito, tipo, o bebê chora e amamenta, cada um faz o que quiser, só que pra mim não dá. Eu seria uma pessoa muito infeliz se isso tivesse continuado. E foi aí que eu comecei a colocar o Dante com rotina Easy. Então ele entrou com 24, 25 dias mais ou menos. Eu não me lembro direito exatamente qual foi o dia que começou, mas teve um dia que eu decidi mudar a minha vida. Eu me lembro que era de manhã, ele já tinha mamado assim umas 3 vezes e ele chorou de novo. Com uns 40 minutos eu falei, não vou amamentar, vou esperar, vou ver o que eu faço pra essa criança calar. Aí eu coloquei ele no colo, fiz um carinho, botei a chupeta, ele dormiu. Opa, isso aí funciona? Aí eu, tá bom. Larguei ele no berço, ele só acordou dali 1h30. Falei, nossa, esquisito. Aí, então tá. Amamentei, né, no próximo ciclo e brinquei um pouquinho com ele e tal. Ele logo dormiu e chorou de novo, dali uns 20 minutos. Eu falei, isso não é fome. Vamos lá. Brinquei mais um pouquinho e tal, voltei pra ele pra dormir e ele só acordou dali a 1 hora. E assim foi. Em um dia eu acho que eu consegui consertar esse ciclo e ele já estava novamente acordando a cada 2 horas, 2h30 para o próximo ciclo. E minha vida mudou por completo. E foi aí que eu percebi. O problema não era o Dante. Eu tinha criado o problema. Eu não tinha parado para ouvir o que ele estava chorando. Ele chorava é peito. E enfiava o peito na boca da criança. Funcionava para mim. Ele calava e dormia, que era o que eu queria. Assim, uns 10 minutinhos para fazer alguma coisa. Mas não estava funcionando para ele, né? Para o Easy funcionar, é importante que você anote as mamadas, o horário das sonecas, o horário do banho, para que você consiga fazer uma rotina sólida. Eu acho meio difícil anotar no papel, né? Porque papel perde, caneta perde, você tá no outro lado da casa e a caneta tá para lá. Mas uma coisa que não sai da minha mão, ó, celular. Então, hoje tem uns aplicativos maravilhosos para anotar. Tem a alimentação do bebê, tem o Baby Dialogue, tem vários. Procure o que você preferir. Eu uso a alimentação do bebê, ele é em inglês, mas eu acho ele bem simples. É um botãozão para você apertar que amamentou, um botãozão para apertar que deu banho, então é muito mais fácil para mim. Para isso funcionar, a gente precisa aprender a linguagem do bebê. Isso é extremamente essencial. Não pense que você vai parir a criança, vai olhar e falar, esse choro aqui é calor. Esse daqui é porque ele estava sozinho muito tempo. Isso não vai acontecer, tá, gente? A gente só descobre os choros com relacionamento. Sabe quando seu marido faz um e você já sabe exatamente o que é? Então, é assim. Sabe aquela história do resort? Pensa que esse resort é em Dubai e você só fala português. Aí você chega naquele restaurante maravilhoso, comidas maravilhosas, assim, você vê todo mundo comendo comida boa. Aí você pega o cardápio, tudo em árabe. Aí você fala, moço, eu quero isso daqui. Aí ele fala, pois não em árabe, tá? Aí ele vai, te pega pela mão e te leva pro banheiro. Você fala, mas eu não queria banheiro. Você pede carne, aí chega uma rã no teu prato. Você fala, mas eu não queria carne de rã. Imagina que frustrante que não deve ser quando as pessoas não entendem o que a gente quer dizer. Imagina que o bebê ainda está em choque do parto. Ele está sendo bombardeado por novas emoções, cheiros, sons. Lá dentro da barriga era tudo um som só. Ele estava sendo balançado o tempo todo. Não tinha tantos estímulos. Então, é muito confuso para ele. É importante que quando o bebê chorar, você não saia fazendo tudo. Se você parar para prestar atenção, tem intensidades diferentes de choro, barulhinhos diferentes. O movimento corporal deles também dá uma diferenciada para cada coisa que eles estão sentindo. E os pais não percebem
que eles estão querendo calar imediatamente o bebê para satisfazer a sua necessidade de parar com aquele barulho. Mas que isso acaba deixando o bebê frustrado, porque ele não entende que no momento que ele reclamar, ele vai ter o que ele precisa. E aqui começa a misturar o Crianças Francesas Não Fazem Manha com o Encantadora de Bebês. Já falei pra vocês que eu amei ler o Crianças Francesas Não Fazem Manha, e ela garante que o carro-chefe dos franceses terem filhos tão educados é essa pausa, que eles é da cultura deles primeiro pausar para olhar o que será que a criança está querendo me dizer. Nessa pausa que a gente faz, às vezes a criança só se assustou com o braço, né? Eles têm esse movimento, só se assustou com o bracinho, assustou com o barulho que teve na rua, mas eles vão conseguir se acalentar sozinhos se a gente não interferir nesse processo deles. É muito importante que quando o bebê começa a chorar, você faça uma pausa. E essa pausa é assim, pausa com a gente, sabe? Porque quando o bebê começa a chorar, a gente fica tão... Principalmente assim, primeira semana de bebê em casa, o bebê chorou, a gente fica desesperado. Então pausa, respira fundo, que você vai entender o que seu bebê está dizendo. Então você pausou e aí você vai ouvir. Como é que tá esse choro nesse momento? E aí você vai observar. Tá mexendo os braços? Não? Tá arqueando as costas? Tá suado? Tem uns choros assim que eu percebo aqui em casa, choro de cólica, ele suava muito a cabeça. E aos pouquinhos você vai entender o que está acontecendo com o bebê. Eu sei que o choro incomoda, principalmente a gente fica envergonhado por causa dos vizinhos, né? A gente acaba inconscientemente treinando o bebê a não ter voz. Então a gente acaba criando um problema. Se a gente não tem resposta nenhuma ao choro do bebê, deixa chorando, ou responde de forma errada, colocando qualquer coisa que você pense na sua cabeça para fazer com o bebê, então o bebê acaba entendendo que não importa a maneira com que ele chore, ele não vai receber o que ele queria e acaba tendo assim um choro monótono, sem diferenciação. Uma outra coisa super importante do porquê nós precisamos fazer uma pausa é que nós precisamos estimular a capacidade do bebê se acalmar. Todo mundo sabe, né, qual que é a importância do autocontrole. Um bebê que recebe tudo em qualquer momento, ele não entende que ele precisa esperar alguns momentos. O mundo é assim. A gente precisa esperar numa fila, a gente precisa esperar quando está no restaurante. Se o bebê recebe tudo imediatamente, ele fica uma criança impaciente, porque foi assim que ele aprendeu em casa. Tem um choro que é tão difícil. Sabe assim, quando a gente tá tão cansada que a gente pensa, nossa, tô tão cansada que eu tô com vontade de chorar? É isso que acontece com os bebês. Acredita-se que esse choro eterno, quando eles estão muito cansados, acontece para que eles bloqueiem os barulhos externos e consigam relaxar para dormir. Só que, nossa, isso é terrível para os pais, né? Então a gente precisa interpretar esse choro não como enfia o peito na boca, porque daí sabe o que acontece? Ele tá com sono. E aí quando você sabe que tá com sono, põe o peito na boca, ele relaciona. Quando coloca o peito na boca, dá soninho. Então eu só vou dormir com o peito na boca. Quando ele começa a choradeira, a gente tem que começar a preparar para o sono. Apaga a luz, fecha a janela, cobre com o cobertorzinho, coloca a chupeta e ele fica bem mais seguro com o choro dele. O que acontece muito aqui em casa é assim, o Dante tá com muito sono. Aí eu coloco a chupeta, ele tá chorando, a chupeta não fica na boca, cai. Aí eu ponho a chupeta cai. Aí eu, nossa, sabe assim, dá aquele... Ai, criança, você tá com sono, é só dormir, que raiva. Eu vou até a cozinha, bebo um copo d'água, o Dante tá chorando. Bebi meu copo d'água, voltei. Na hora que eu ponho a chupeta na boca, parece mágica. Botou, dormiu. Ele se acalmou com o choro dele. Ele só precisava chorar um pouquinho. Então é óbvio que eu não deixo ele chorando horas no berço. Mas ele se acalma com o choro. E principalmente quando a gente faz a pausa, a gente aprende a linguagem do bebê. É óbvio que você não vai ficar prestando atenção no bebê chorando 10 minutos, não é isso. Mas antes de todas as coisas, começa a pensar. Esse choro parece com de que dia? O que eu fiz que resolveu esse choro? O que estava acontecendo logo antes do bebê chorar? Quais são os momentos do dia que tem choro? É pela manhã? É pela tarde? É depois de uma fralda suja? É quando ele está com sono? Isso é sempre importante analisar. Outra coisa para se levar em conta são esses terríveis saltos de desenvolvimento. Às vezes os bebês ficam super chorosos nesses momentos. O Dante passou pelo segundo salto, nossa, foi tão horrível, de 8 semanas. Ele chorava dia e noite. E não tinha o que fazer, eu acalentava, ficava muito abraçado com ele, mas eu sabia que ia passar. Que ele não estava chorando porque ele estava com alguma doença, porque ele precisava mamar mais, não era nada disso. Eu sabia que era o salto mesmo. Lembre-se que os bebês são uma esponjinha de sentimentos. Se a gente está estressada, irritada, vai ser muito mais difícil acalmar o bebê. Então respire fundo, conte até 3, tenta se acalmar porque assim é muito mais fácil. E uma coisa muito importante, um bebê chorão não significa uma mãe ruim ou uma mãe ineficiente. Tem crianças que choram mesmo.
Mas eu entendo, é muito difícil mesmo a gente tomar esse tempinho para prestar atenção no bebê, porque vem muita coisa na nossa cabeça no momento que a criança começa a chorar. Você já pensa, nossa, o que os vizinhos vão falar de mim? Se tem algum parente em casa, você fica, ai, meu pai, vão achar que eu sou uma mãe ruim. Mas isso não é verdade. Eu só consegui colocar o Dante na rotina depois que eu parei com esse preconceito de achar que criança não pode soltar um pio senão você é uma mãe ruim. Então, primeiro eu tive que colocar isso na minha cabeça para eu conseguir fazer a rotina. O que eu mais gosto do Easy é que, apesar de ser bastante estruturado, ele é muito flexível. São intervalos de 3 horas em que o bebê come, faz alguma atividade e dorme. Então, se você sabe a hora que o bebê comeu, se ele chorar dali um tempo, você vai saber, não, ele não está com fome porque ele acabou de comer. Se o bebê está chorando muito irritado e você sabe que está chegando a hora dele dormir, você sabe que é choro de sono. Então já começa a clarear muito as coisas na nossa mente quando a gente coloca na rotina. A Encantadora de Bebês dedica cada letrinha do Easy um capítulo do livro dela. Eu vou dar uma juntada aí, senão vou fazer 4 vídeos. Vou fazer mais 2 vídeos sobre a rotina, explicando direitinho o que a gente tem que fazer com esses intervalos de 3 horas. Se gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que aí vocês vão ficar sabendo quando vão aparecer os próximos vídeos na sequência. Dá também o seu like e segue a gente nas redes sociais.